Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a autora. Este evento, este programa de TV, que é uma parceria entre duas áreas aqui da Câmara dos Deputados, o Centro de Documentação e Informação e o Centro Cultural. Eu sou Maíra Brito, sou roteirista, sou jornalista aqui da Câmara e hoje a gente vai receber a escritora Fabiane Guimarães. Fabiane, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma alegria recebê-la aqui. Eu que agradeço, Maíra, agradeço o convite, é muito bom estar aqui falando sobre meus livros, sobre literatura e estou muito animada. Nós estamos aqui no salão de leitura da Biblioteca da Câmara dos Deputados e, junto comigo, nessa conversa com a Fabiane, está a escritora também e jornalista aqui da Câmara, Maria Amélia Eloy. Oi, Maria Amélia. Olá, é uma alegria recebê-la, Fabiane. Eu acompanho com entusiasmo sua trajetória literária. Acho que o nosso papo vai ser bem legal. Bem, primeiro eu vou ler aqui a biografia, sua biografia. Fabiane Guimarães nasceu no interior de Goiás, mora em Brasília há 15 anos. Jornalista formada pela Universidade de Brasília, é autora dos romances Apague a Luz se For Chorar, de 2021, que foi finalista do Prêmio Candango e do Prêmio São Paulo de Literatura, e também do romance Como se Fosse um Monstro, de 2023, ambos publicados pela Alfaguara, selo da Companhia das Letras. Fabiane, você escolheu um trecho, né, de um dos seus livros para ler para a gente? Escolhi, sim. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Maria Amélia. É muito bom estar aqui. Enfim, quando você me mandou a mensagem, fiquei muito feliz. Eu vou ler aqui um trechinho. Damiana não sofria tamanha ânsia por sentir. Não era sentimental, como Moreno bem reforçava, ansioso por tê-la de novo como sócia. Ela era imune a certas fraquezas. Alguma coisa nela estava morta, quebrada ou perdida. E, enquanto pacificamente tomava seu café nas avenidas geladas de um continente caduco, virar a página, não conseguia dizer o que era. Muitos meses depois, a resposta lhe ocorreria. Era a capacidade de ter vergonha. Sua existência inteira havia sido um longo ritual de se envergonhar. Primeiro, da fala embolada e grosseira e de comer de boca aberta. Depois, do próprio corpo, das pernas que precisavam ficar sempre fechadas. Pelas surras do pai e o ralhar da mãe, aprendera que ter vergonha era quase uma forma de humildade. E os verdadeiros virtuosos eram aqueles que sabiam abaixar a cabeça. Mas todos os resquícios de ingenuidade agora desapareciam nas marcas de estrias que forravam sua barriga, nos ossos do quadril que tinham criado o hábito de se abrir para depois se recolher. De repente, sangrava a própria inocência pelos joelhos e não sentia mais vergonha de nada. Ela agora tinha uma profissão. Não era mais bonita, não era mais honrada, mas trazia sustento àquele castelo de madeira. Permitia uma continuidade melhor na figura de suas irmãs. Fabricava um futuro próspero onde antes não havia nenhum. E qual era a dificuldade, se o seu lado biológico parecia moldado para isso, repleto de substâncias que favoreciam a vida? Não se dava ao trabalho de questionar ou levantar empecilhos sentimentais. Era uma barriga de aluguel. E todos os aluguéis eram temporários. Uou, já deu para perceber que nossa conversa vai ser bem interessante, né, gente? Fabiane, vou começar com a primeira pergunta, mas lembro que a plateia pode mandar também pergunta. A gente vai fazer só um esquenta aqui, mas a gente está contando com a participação de vocês também. Fabiane, Como se Fosse um Monstro, que você acabou de ler, a Damiana, que é protagonista, é uma mulher negra, é uma mulher do interior, uma mulher pobre, que, por uma questão de subsistência, também para apoiar a mãe numa cirurgia, ela decide, então, ser barriga de aluguel, né? Ela aparece essa oportunidade e ela agarra a oportunidade. No que essa história te toca? Assim? O que ela tem de você? Porque é uma personagem totalmente diferente, né? Isso, mulher negra, do interior, você também é, do interior do Goiás, né? Mas conta para a gente. Essa personagem, ela é a minha preferida, a minha personagem preferida de todas que eu já escrevi.
E eu tive a ideia desse livro, de escrever sobre uma barriga de aluguel, em um momento da minha vida que está, de certa forma, relacionado ao assunto. Na época, eu estava tentando engravidar e eu tive problemas de fertilidade, e entre idas e vindas a uma clínica de fertilidade, eu era muito tocada por esse tema. Mas aí um dia eu vi uma reportagem sobre barrigas de aluguel e aquilo me fascinou. E aí, a partir daí, a Damiana já surgiu prontinha na minha cabeça. Mas surgiu por uma via completamente diferente da minha vida, né? O meu desejo era o desejo de maternidade, a dificuldade de conceber, e me surgiu essa personagem que, por outro lado, é uma personagem que, enfim, como você mesmo falou, vem de um lugar muito mais periférico e que não tem o desejo de ser mãe, mas que empresta o seu corpo para outras pessoas. E é um assunto que é particularmente que eu adoro escrever sobre esse tipo de... Eu adoro temas polêmicos, como dá para perceber pelo meu primeiro livro, e foi muito gratificante e importante escrever sobre ela. Eu me senti como se eu estivesse falando com alguém que era uma amiga mesmo, falando de uma amiga, apesar de não ser exatamente sobre a minha vida, né? Sobre é o mesmo assunto e duas facetas do mesmo assunto, eu diria. Ao meu ver, um dos pontos mais positivos dos seus livros é saber lidar com esses temas espinhosos de forma não maniqueísta, né? E a gente sabe que a sociedade já julga demais as mulheres, as que abortam, as que alugam o corpo, as que têm muitos filhos, as que não têm filhos, né? As casadas que não querem engravidar. É um ciclo de culpa, né, da sociedade que vai se retroalimentando. Certamente você deve ter tido a empatia de muitas mulheres leitoras, né, quanto a essas temáticas. Mas eu queria saber se você tem retorno também de homens, né, dos seus leitores. Eles também se sentiram afetados por esses temas? Tenho retorno de homens, e é muito interessante, porque a perspectiva dos homens, como você mesma mencionou, as mulheres, elas se colocam naquela pele, elas sentem empatia, e os homens simplesmente não faziam ideia. Então, para mim, é muito importante também receber o retorno deles nesse sentido, de que, olha, eu não fazia ideia que era assim, eu acho que você tratou de uma forma que me cativou. Às vezes, eu sinto que os homens os leitores podem ter um pouco de resistência com livros escritos por mulheres. Ainda existe, eu sinto que alguns homens ficam achando que existe uma literatura feminina, né? E que esses assuntos estão distantes da realidade deles, mas não, pelo contrário, muitos se identificaram bastante também com a personagem e com o universo que ela está trazendo. E outra coisa bastante interessante é que essa personagem ela é um pouco controversa mesmo, como você mesmo falou, e eu tive muito retorno também de outras mulheres que não pensam como a Damiana, né? Que são mulheres que são contrárias ao aborto, mulheres, enfim, que rejeitariam a figura da Damiana. E essas mulheres, algumas me escreveram para dizer, olha, você me fez pensar, você me fez considerar o outro lado. E como é difícil considerar o outro lado, né? Então, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de feedback. Eu fico pensando nessa personagem, e você chegou a conhecer alguma Damiana? Como foi esse trabalho de pesquisa para você construir essa história? A Damiana, as pessoas me perguntam, até porque elas acham que a Damiana existiu mesmo. Muita gente, já teve gente que me falou que foi ao Google pesquisar se esse caso aconteceu. E, assim, a história do livro, em geral, ela é baseada em alguns casos específicos que aconteceram na década de 1990. Né? Eu me lembro que eu pesquisei bastante sobre o caso Pedrinho, eu pesquisei também bastante sobre um caso que houve aqui no Brasil na década de 1980, de uma mulher que vendia bebês, né, a Maria Arlete, mas a Damiana mesmo, ela é uma personagem completamente inventada. Eu diria que ela tem pedacinhos de outras mulheres que eu conheci na minha vida. Ela tem pedacinhos de todas as mulheres, na verdade, que minha mãe, minha avó, minhas ancestrais, a minha irmã, todo mundo está ali, né, misturado. Mas ela é uma personagem inventada, sim, completamente inventada. Olha, essa pergunta coincidiu com a pergunta que a Camila fez. Você se inspirou em alguma história real, em Como se fosse um monstro? Camila, ela já respondeu.
É isso. Basicamente, quase tudo é inventado mesmo, é uma ficção, mas tiveram esses casos, principalmente esse caso da venda de bebês, que no finalzinho do livro ali se encontra, né, com a história principal. E, como eu disse, a história surgiu a partir de uma reportagem, né? Então, o start inicial surgiu de uma reportagem que era sobre barrigas de aluguel. E aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo essa ficção, né? A protagonista de Como Se Fosse um Monstro é uma mulher muito simples, né? Quase sem estudo, acostumada à não verbalização, à invisibilidade, né? Ao silêncio mesmo. Ela narra a sua história para a jornalista Gabriela, né? Que tem palavras, né? Que é uma pessoa que escreve. E você escolheu um narrador onisciente, né? Em terceira pessoa, para narrar os fatos, e ele sabe descrever, né, os sentimentos delas de uma forma detalhada, muitas vezes poética. Eu queria saber sobre o seu teste, assim, se você testou outros narradores, como foi a escolha desse narrador, se você demorou a decidir. É uma ótima pergunta, porque, na verdade, é um fato curioso. Originalmente, toda a parte da Gabriela estava escrita em primeira pessoa. E 6 meses antes, mas não estava encaixando. Eu sentia que não era aquilo ainda. 6 meses antes de sair o livro, eu tive a brilhante ideia, a loucura, na verdade, de reescrever metade do livro. Então, toda a parte que é da personagem Gabriela, eu passei para a terceira pessoa. E aí eu senti que eu encontrei o tom que eu queria, que realmente é um tom, ao mesmo tempo, distante e próximo, né? Eu senti que, quando eu escrevi em primeira pessoa, eu não estava dando a profundidade que eu precisava, sabe? E, ao mesmo tempo, o distanciamento. E, enfim, foi uma loucura, não recomendo. Crianças, quem escreve, não recomendo fazer isso, mas deu certo. Eu achei que ficou muito melhor, no fim das contas. E, tanto no primeiro como no segundo livro, no Apague a Luz Se For Chorar e no Como Se Fosse um Monstro, a gente tem um certo tom de mistério, né? Tem personagens em busca de alguma coisa. No Como Se Fosse um Monstro, tem essa jornalista que está buscando uma história, está querendo entender a Damiana, a mulher que já teve situações de barriga de aluguel. E no Apague a Luz Se For Chorar, a gente tem uma filha tentando entender a morte dos pais. Isso faz com que o leitor fique preso na história. Esse tom de mistério é algo que você gosta, assim. Fala um pouquinho para a gente dessa sua escolha por esse tom narrativo, assim. É porque, Maíra, a minha formação como leitora, e eu acho que muito de um escritor, da base dele é a formação de leitora. A minha formação de leitora foi por meio dos suspenses. Eu fui uma aficionada por livros de mistério, de suspenses policiais. Eu lia muito Agatha Christie, Conan Doyle na infância, e na juventude. E, quando eu fui escrever o Apague a Luz Se For Chorar, por exemplo, eu tinha para mim que eu queria escrever um livro, um romance policial com o meu toque dramático. E eu acho que muito dos meus livros carregam essa herança que eu tenho desse período. Já não é mais o meu estilo favorito de leitura. Na verdade, eu leio muito pouco suspense hoje em dia. Gosto, mas leio pouco. Depois eu fui transicionando ali para outras formas, os clássicos, os romances contemporâneos. Hoje eu posso dizer que o meu gênero favorito de leitura é o romance literário contemporâneo, né? Mas eu sinto que tudo que eu vou escrever inevitavelmente vai caminhar um pouco para essa pegada, assim, dessa literatura que às vezes é até vista com preconceito, né? Eu não gosto muito de como às vezes as pessoas separam a literatura literária, né, como é chamado, os romances literários, dos romances de gênero. Eu acho que muitos ótimos escritores são ótimos escritores porque tem isso. Eu gosto muito do Borges, por exemplo, Jorge Luiz Borges, do Cortázar. Se você for pegar os livros dele, você vai perceber que existe ali também uma grande herança do romance policial, do romance de mistério. E eu gosto sempre de salientar que fez parte da minha formação. E é por isso que eu trago esse temperinho, né, nas minhas histórias. Esses temas, né, com os quais você lidou, que é tráfico de bebês, né, a questão da barriga de aluguel, o aborto em si, você teve que buscar também a legislação, né, teve que estudar. Como é que foi essa pesquisa com relação à lei mesmo? Você foi atrás?
Eutanásia também, né? Sim, fui atrás de tudo certinho. Muito da pesquisa é isso. Mas eu também sabia muita coisa, porque, curiosamente, no caso do Como Se Fosse um Monstro, eu trabalhei muito tempo na área de saúde sexual e reprodutiva, né? Eu trabalhava em uma agência da ONU que tratava desses assuntos. Então, eu tinha muito conhecimento prévio sobre a questão, que me ajudou, com certeza, na hora de elaborar tudo isso. Assim. E outras coisas eu pesquisei, naturalmente. Somente sobre essa questão da barriga solidária, eu precisei saber como era antes, né? Como eram os procedimentos de fertilização e de reprodução assistida na década de 1990, se eles existiam, enfim, tudo isso fez parte do trabalho. Não é a parte mais divertida, eu gosto mais de escrever. Eu tenho que contar uma história curiosa aqui. A primeira vez que eu li o Apague a Luz Se For Chorar não foi no formato de romance. Eu li como roteiro para filme, para cinema, porque eu sou parecerista da Rio Filme e o projeto do filme do Apague a Luz Se For Chorar chegou nas minhas mãos numa seleção que estava acontecendo. E aí, tempos depois, eu comecei a ler o livro para participar do programa e disse, gente, eu já conheço essa história. Onde é que eu já li essa história? Nossa, eu vi como roteiro. E é muito incrível, porque é muito cinematográfico mesmo. Gente, recomendo demais, leiam. Mostra a capinha dele para a gente. Ó, as artes das capas são incríveis, são muito bonitas. Quem é que é o ilustrador? Na verdade, é um ilustrador com uma designer. É a mesma dupla dos dois. Eu acho isso muito chique, nossa. Eles têm uma identidade visual. A capa é elaborada pela Júlia Mazagão e o ilustrador é o Marcelo Cipes. Nossa, é um trabalho muito, muito belo. As duas conversam muito, Sim. assim. É uma coleçãozinha, assim, né? Eu acho extremamente chique a identidade visual dos livros. Então, quando a gente está escrevendo o roteiro, em alguns momentos a gente escolhe os personagens e faz um backstory, assim, um passado do personagem, mesmo que isso não vá entrar na história. Porque aí, quando a gente colocar as situações que eles vão se confrontar, a gente já sabe, fulano jamais faria isso, Beltrana jamais faria aquilo. Quando você trabalha seus personagens, você chega a fazer algo parecido? Você constrói os personagens e depois coloca eles na história? Ou você já tem uma história e vai vendo que personagens é que caberiam ali? Eu construo os personagens. Eu não chego a escrever. Eu tenho amigos, por exemplo, escritores que escrevem livros, Bíblia, que chama. Uhum. Eles escrevem, basicamente, um livro separado só do personagem. Mapa astral faz, né? Faz mapa astral. Eu não chego a tanto. Eu construo eles, mas eu construo na minha cabeça. Eu acho que uma ferramenta muito interessante que eu costumo usar para que esses personagens eles pareçam de carne e osso, para mim, é ir a fundo nos detalhes. Porque, às vezes, a gente, quando está escrevendo, se preocupa, sei lá, em descrever a aparência do personagem, mas, às vezes, um ou outro detalhe pega muito mais. Por exemplo, o Como Se Fosse um Monstro, eu abro dizendo que a Damiana tinha vergonha dos dentes. Porque, para mim, esse pequeno detalhe ele é crucial para eu entender muito da psicologia dela. Então, a primeira vez que eu vi a Damiana na minha cabeça, eu vi essa mulher que tem vergonha dos dentes podres e que bota a mão na boca. Tanto é que o livro abre assim, né? O livro abre dizendo que Damiana sorria com as mãos na boca. E, para mim, esse detalhe é algo que eu tento fazer com todos os personagens que eu construo. Porque todo ser humano tem os seus detalhes. Então, se eu posso trazer esses detalhes para essa história, fica muito mais fácil entender os meus personagens. E, assim, desenvolver as ações deles. Assim. E que legal que você conheceu pelo roteiro. O roteiro é muito fiel ao livro, muito. Parabéns, ele está muito legal. Você é uma das roteiristas da história, sim, né? Sim, sim. Na verdade, eu atuei mais como consultora, né, do roteiro ali, ajudando o roteirista principal, que é o Gustavo, e o Flávio. Mas eles foram extremamente fiéis. Assim, tinha hora que eu precisava intervir. Não, gente, não precisa ser tão fiel, não. Eu queria voltar aos personagens, porque os dois livros abordam negócios fora da lei, né? Assim, essas formas reprováveis de os personagens ganharem a vida. Mas eles têm lá seus motivos nobres, né? Um quer salvar o filho que tem paralisia cerebral, né? Quer ajudá-lo. Ou a Damiana quer que a mãe faça a cirurgia, que as irmãs tenham uma casa boa para morar, né? Então, eu queria saber de você, assim, essa questão da construção dos personagens,
Porque isso, assim, por eles não serem totalmente santos, nem totalmente criminosos, isso dá uma densidade para eles, né? Você sempre procura personagens assim? Sim, é o tipo de personagem que eu gosto de criar, porque eu acho que todo mundo é feito de luz e sombras. E eu não gosto de personagens que são só bonzinhos, só vilões. Eu acho que todo mundo tem um pouco dos dois. E eu tento sempre trazer essa dualidade. E é interessante, porque algumas pessoas costumam odiar esses personagens pelo lado ruim deles, e é difícil ver a humanidade. E eu gosto muito do desafio de confrontar as pessoas com essa humanidade e fazer elas pensar o próprio preconceito que elas têm, sabe, dentro delas. Então é algo que eu acho que todos os meus personagens vão ser assim ao longo da vida, assim. Estou escrevendo uma outra coisa que também tem um personagem que eu tenho certeza que todas as mulheres vão detestar, vão querer entrar no livro e matar ele, mas o meu objetivo é fazer também elas ficarem com pena dele. E eu acho isso um desafio enorme. Nossa, estou curiosa, hein? Não vou falar mais. Queria que a gente também começasse a conversar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre como é que você, enquanto escritora, trabalha, né? Tem uma pergunta assim que a Maria Amélia e eu a gente ficamos muito curiosas, que hoje em dia o escritor ele tem que ter uma presença digital, tá nas redes sociais, né? Em alguns casos as editoras escolhem escritores que já tenham muitos seguidores, né? Porque também é uma forma da editora se prospectar, né? Como é que você tem trabalhado isso? Assim, você tem um planejamento de marketing? Porque você também tem uma newsletter, participa como consultora em alguns grupos de leitura, grupos de escritoras, mas você sente essa pressão de ter essa presença digital assim para sua carreira assim, ascender? No começo eu sentia mais. Quando eu lancei o Apague a Luz e Fui Chorar, eu lancei num contexto muito diferente, porque era uma pandemia, né? Eu lancei ele em 2021, no meio da pandemia. E, enfim, uma coisa que não se fala é realmente o escritor ele precisa ter uma presença digital. Ele não precisa ser um influencer, que é algo que eu aprendi depois, mas ele precisa ter a sua presença digital. Com o Apague a Luz e Fui Chorar, eu entrei em desespero, porque eu era uma menina de Brasília, que ninguém conhecia, apesar de eu ter um trabalho anterior, né? Eu tinha muitos trabalhos, muitos contos publicados, mas ninguém sabia quem eu era. E eu estava sendo lançada pela maior editora do país. Eu entrei em pânico, comecei a hiperventilar, e eu achei que eu tinha que ser influencer para as pessoas me conhecerem. Então, eu criei um TikTok, eu comecei a fazer vídeos, que não é uma coisa, não é realmente a minha praia. Eu tentei virar uma blogueira do TikTok, até dancinha eu cogitei fazer, falhei miseravelmente. Eu percebi, com o tempo eu fui percebendo que muito desses esforços, eles estavam me consumindo, e que não necessariamente eu precisava daquilo, porque outras coisas me traziam muito mais resultado. E eu acho hoje que, por exemplo, com o meu trabalho da newsletter, né, eu tenho uma newsletter no Substack que é muito legal, que eu falo sobre processo criativo, é uma coisa que é muito mais a minha marca, o meu estilo de me divulgar, e de falar sobre leitura, e é uma forma de atingir mais pessoas mesmo. Mas o que eu descobri ao longo disso tudo, né, é que você não precisa realmente ficar o tempo todo batendo na tecla, divulgar o seu trabalho. Eu acho que, principalmente hoje em dia, que a gente tem tantos influencers literários, a gente tem tanta gente que lê livros e tem esse papel de serem os divulgadores, quando você faz parceria com essas pessoas, é muito mais proveitoso do que quando você fica lá tentando fazer uma coisa que não é a sua praia. Quando a pessoa é uma pessoa mais expansiva, que sabe dançar e que tem traquejo, eu acho maravilhoso. Eu nunca fui a pessoa que olha com preconceito para esse tipo de coisa. Mas comigo não funcionava. E hoje eu percebi que você tem uma rede de pessoas clubes de livro, por exemplo, clubes de leitura, essas pessoas, se você chega para elas e fala, olha, esse é o meu romance, vocês gostariam de adotar? Traz muito mais resultado. Você tem livreiros, né? Então, às vezes a gente pensa muito nessa parte, eu preciso fazer o meu marketing pessoal, e não pensa que existe toda uma escala de pessoas ali que podem ser muito mais úteis para você enquanto autor. Então, conversar com os livreiros, apresentar a sua história, e são coisas que eu aprendi. Então, hoje eu não tenho um planejamento de marketing.
Na verdade, meu Instagram é um pouco relaxado, mistura coisa de trabalho com coisa da minha filha, da minha vida. Mas, assim, isso é o que eu posso fazer hoje, né? Eu não tenho esse planejamento fechadinho de marketing, porque eu também acho que muito é da gente, mas as editoras também têm essa responsabilidade. E eu sinto que, no Brasil, falta uma profissionalização no mercado do livro e da leitura, no sentido das editoras, dos autores também cobrarem as suas editoras. Poxa, você também tem que estar fazendo a sua parte para vender a gente, né? Então, muitas coisas ficam nas costas do autor, a gente sente essa pressão enorme. Hoje eu tento não me pressionar, assim, eu fico tranquila, sou mais tranquila em relação a isso. Além de ser criativo, ainda tem que fazer o business. Exatamente, puxado, né? Ninguém tem cabeça para isso, não. Chegou um momento que eu estava surtando, eu falei, gente, eu vou ter que deixar isso de lado. Acho que é uma curiosidade de todos, né? Como é que você já publicou o primeiro romance já numa grande editora, né? Você pode contar para a gente como é que você chegou até lá? Foram 10 anos de caminhada, porque essa história é muito engraçada, porque as pessoas, esse contato, né, com a editora, ele já existia previamente. Eu tinha publicado, antes de publicar o Apagar a Luz Se For Chorar, eu tinha publicado um romance de folhetim, numa revista digital. E a editora da Alfaguara, a Luara França, que publicou o livro, ela tinha lido esse folhetim, ela já me conhecia um pouco. O que aconteceu foi que eu tenho um grande amigo que já publica pela Companhia das Letras, o Rafael Montes, e ele sempre gostou do meu trabalho, enfim, sempre ficou me infernizando para apresentar alguma coisa para as editoras. E ele sempre falava, vem para a Flip que eu te apresento para alguém. E eu nunca ia. Até que, em 2019, ele falou, olha, é a última vez que eu estou tentando. Ou você vem para a Flip, ou eu desisto de você. Eu falei, eu preciso me mexer também, né? Eu preciso me mover. E aí eu fui. E ele me apresentou para a Luara, que já me conhecia, e ela perguntou, você tem alguma coisa nova? E eu me lembro que eu tive 10 minutos para contar a história do livro para ela, porque ela tinha outro compromisso. Eu falei, tenho. E ela, eu tenho 10 minutos, você topa me contar a história? Eu falei, topo. E aí eu vendi a história do livro para ela. Quando eu terminei, ela estava com o olho assim, desse tamanho. Eu quero ler. E aí eu entreguei o manuscrito para ela ali naquele momento, mas eu não tinha nenhuma esperança. Eu tinha tanto não, tanta porta na cara, que eu falei assim, foi bom, eu não tenho nenhuma esperança. Mas acabou que 2 meses depois ela me escreveu para dizer que ela tinha amado e que queria publicar. Então, foi assim, uma mistura de muito trabalho, né, com sorte, com milagre, com, enfim, muitas coisas. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia. Imagino, deve ser realmente emocionante, assim. Nossa, vai dar certo. Depois de tanto não. Temos algumas perguntas. Uma delas é da Ana, e está super no momento, assim. Como você vê a questão da censura a algumas obras, como o caso do Jefferson Tenório, do Marçal Aquino? Eu ainda acrescentaria o Ayrton Souza, né, que também recentemente passou por alguma situação assim. Qual deve ser a nossa postura diante disso? Seja como escritora, leitora ou sociedade. O que isso diz a respeito do momento que estamos vivendo? Ótima pergunta. Eu acho abominável. Eu acho que agora é o momento da gente matar esse monstro antes que ele cresça, porque se a gente deixar que ele abra as asinhas, ele vai crescer. Eu acho que a arte não é o campo para censura, nunca combinou e nunca vai combinar. Particularmente, como escritora, isso me dá ainda mais gás. Eu até comentei no Twitter outro dia, eu estou com muito mais gás para escrever agora. Porque, assim, é quando te censuram que é aí que você quer, sabe, te dar motivos para censurar. Então, eu acho que faz parte do nosso papel como escritor não se deixar abalar por isso, não achar que vai perder oportunidades por isso, porque não vai. E faz parte também dos leitores cobrarem, porque é como eu disse, se você começa a achar que isso é normal e deixar que isso aconteça, de repente vai ser uma norma, não uma exceção. Então, por enquanto, eu acho que a gente ainda consegue controlar, mas a gente tem que começar a cobrar, a gente tem que começar a se pronunciar e falar como isso é errado, porque não combina,
Não é a hora, não é o campo, e assim a gente viveu recentemente uma onda de conservadorismo no Brasil, a gente vive isso, mas o que a gente tem que ter em mente é que a literatura é um instrumento de empatia, né? É um instrumento para conversar sobre coisas diferentes. E se você não abre espaço para o diálogo, se você começa a matar o diálogo dessa forma, você começa a querer também matar a literatura. Então, essa é a minha posição, de que eu acho que a gente tem que começar, desde já, a se manifestar sobre isso, né? A falar como isso é horrível. E tira a autonomia, no caso, pelo menos do Avesso da Pele, dos educadores que têm uma série de livros, não só dos autores mais consagrados, mas como de novos autores, e é uma oportunidade dos estudantes chegarem nesses novos autores a partir dessa leitura na escola. Então, se o educador não tem mais autonomia para escolher os livros, talvez a gente fique só no mesmo, né? E que tipo de educação é essa que você não quer que os seus estudantes tenham acesso a outras visões de mundo, né? E visões tão importantes como a que o Jefferson traz? Que tipo de autonomia é essa? Que tipo de educação é essa, sabe? Que você está tentando trazer. Então, eu acho que a gente está aqui num espaço de diálogo do poder público, e eu acho que o poder público também tem que fazer alguma coisa a respeito, sabe? Para evitar que mais coisas como essa aconteçam. Inclusive, eu puxo aqui sardinha para o nosso programa, né? Nós já entrevistamos o Jefferson Tenório, logo depois que ele lançou Avesso da Pele, que ele foi premiado e tal. Então, na nossa playlist lá no YouTube do Encontro com o Autor, nós temos a entrevista com ele. A Cristina quer saber um conselho seu, né? Qual conselho você daria para quem tem um sonho de escrever? Se foi difícil para você começar? Nossa, eu tenho muitos conselhos. Eu acho que o programa inteiro seria de conselhos, quando eu parar. Mas eu acho que o principal deles é não desistir. É ter muita paciência, porque o ramo editorial e literário é um ramo em que as coisas acontecem muito devagar. Não é rápido nada. Você manda um livro para uma editora, você recebe, às vezes você nem recebe resposta, às vezes demora anos, até meses, até essa editora te responder. Um livro, entre ele ser escrito e ele ser publicado, demora anos, né? O Apague a Luz, por exemplo, entre a escrita e a publicação foram 5 anos. Assinei o contrato em 2019, o livro foi sair em 2021. Né? Esse aqui, por exemplo, também levou 4 anos escrevendo, 1 ano e pouco aguardando para ser editado. Então, tudo leva tempo. E eu acho que ter consciência de que... Eu gosto muito daquela frase, de que não é porque as coisas estão demorando que elas não estão acontecendo. Né? Eu acho que é muito... ter a coisa da paciência e devagar e no seu tempo. Não ter pressa. Pressa não combina com isso. E ir se desenvolvendo como autor enquanto espera. Né? Sempre fui uma escritora muito prolífica. Né? Então, eu recebia não de um livro, eu continuava escrevendo. Porque eu falava, eu vou melhorar. Eu sempre acho que eu posso melhorar. Né? E aí, o que aconteceu é que eu tenho uma gaveta enorme hoje. Assim. Eu poderia tranquilamente não escrever mais nenhum romance, só pegar um da gaveta, melhorar e mandar para a minha editora. Mas não, eu quero continuar escrevendo, sabe? Porque eu acho que eu tenho sempre o potencial de evoluir. E eu vejo, às vezes, nos escritores muita pressa em publicar logo, em se fazer, e, enfim, e muito pouco as pessoas pecam por essa pressa, por não se desenvolver enquanto autor, não desenvolver a sua voz literária. Eu acho muito importante pensar que tipo de escritor ou escritora você quer ser, sabe? Antes de ter essa pressa, porque às vezes você pode até publicar rapidamente por qualquer editora que não vai fazer um trabalho tão bom, ou publicar de uma forma que não vai ser tão legal. Então, ter a paciência de se desenvolver e ter essa consciência, fazer oficinas literárias, melhorar o seu texto, é muito importante também. Eu sei que é difícil falar de paciência, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ir logo, mas tem que ir devagarzinho. Eu falo muito sobre isso na minha newsletter também. Você acabou de, talvez, dar esse toque que você continuou escrevendo e tem muita coisa. Então, você tem esse hábito, é uma coisa que você sugere, assim, diariamente, reservar um tempo da semana, um horário do... A gente sempre faz essa pergunta. Todo mundo sempre quer saber qual é o momento do dia que o escritor, a escritora toma para escrever, assim. Olha, depende muito. Eu digo que eu estou sempre escrevendo, porque quando eu não estou escrevendo, eu estou escrevendo dentro da minha cabeça, que é uma coisa que escritores fazem o tempo inteiro. Você, às vezes, está ali no banho, está ali pensando no seu personagem, pensando na história.
Quando eu estou em um projeto longo, por exemplo, agora eu estou tentando escrever meu terceiro romance. Então, eu tenho escrito, sim, todos os dias, na medida que a minha filha me permite, né? Porque a mulher, mãe, às vezes não tem menor tempo. Eu acho que ninguém tem tempo de escrever. A gente encontra o tempo. Por exemplo, eu escrevo muito aos fins de semana, eu escrevo muito de madrugada, quando estou acordada, sem dormir. E eu acho que você encontra o tempo, né? Quando é algo, quando você tem uma ideia e está ali trabalhando nela, sabe? E tem a questão dos prazos também, né? Quando eu tenho um prazo para entregar alguma coisa, algum conto, aí eu tenho que me obrigar a separar ali 1 hora, 2 horas para escrever. Mas, no geral, é isso, é quando dá. A gente escreve quando dá, porque tempo mesmo ninguém tem, não. Mesmo quem tem a profissão de escritor. Mesmo quem tem a profissão, porque, infelizmente, a gente ganha muito pouco dinheiro como escritor e a gente tem que se virar e fazer 1000 outras coisas. Então, às vezes eu tenho, sei lá, um freela para entregar, estou ali com a cabeça no romance, querendo louca para escrever o romance, mas eu não posso. Eu preciso escrever o freela, né? Então, infelizmente, se a gente tivesse aí o sonho de uma bolsa literária para que os escritores pudessem se dedicar à escrita, meu sonho de princesa, que eu mais queria, mas ainda não existe esse tipo de apoio, né? Então, Suas histórias se passam em Brasília, né? É muito bom a gente ver histórias, romances com Brasília como cenário. Mas nem sempre é uma Brasília maravilhosa. Acontecem, né, às vezes, crimes, coisas feias na cidade, né? Agora, você, qual a sua relação? Porque você não nasceu aqui, né? Qual a sua relação com a cidade? E também no campo literário, você vê dificuldade de ser uma escritora de Brasília para se projetar para outros lugares? sim, sim. A minha relação com Brasília é muito comum a de outras pessoas que vieram de fora, que eu comecei odiando tudo, odiando as pessoas, odiando tudo, e hoje eu sou apaixonada. Então, é uma relação que começou ali com atritos, e hoje eu tenho uma relação absolutamente... Amo Brasília, não cogito sair daqui, por exemplo, e ir para São Paulo. A minha carreira ganharia muito com isso. Eu tenho certeza que, se eu estivesse no Rio ou em São Paulo, eu teria muito mais oportunidades do que eu tenho. Mas eu não me ressinto por isso, porque eu gosto muito de morar em Brasília. Eu acho que me inspira morar em Brasília. Eu acho que as minhas histórias, elas nascem daqui, né? Eu acho que o Cerrado é o meu ponto de ter ideias, tudo aqui me inspira. E se eu saísse daqui, eu ia matar essa parte minha, né? Além de que eu odeio São Paulo. Eu não suportaria viver naquela cidade. Mas, sim, existe uma dificuldade muito grande, eu vejo. Até a questão dos convites, né, que é uma coisa que a gente estava conversando ali um pouco nos bastidores, né? Às vezes a pessoa tem até o interesse de te chamar para uma feira, para um evento, uma bienal, mas, poxa, você tem aqui o autor que está aqui na nossa cidade, você tem a autora que está ali em Brasília, para ela vir eu tenho que pagar a passagem, então fica mais barato chamar o autor que está aqui, né? Então, o fato do nosso país ele ser tão longo, ter essas distâncias, e tudo está centralizado em São Paulo e no Rio, sim, um grande dificultador. Eu sei que muitas oportunidades eu perco por isso, mas, por outro lado, eu ganho a partir do ponto de vista que eu trago, sabe? Desse frescor, dessa coisa nova. Tenho muito leitor que não fazia ideia de que Brasília era do jeito que é. Já tive leitores que me falaram: nossa, você me deu vontade de viajar para esse lado aí, para essa roça, quase que fala assim, né? Eu gosto muito dessa ideia de apresentar a nossa cidade, apresentar tudo que existe aqui, os nossos costumes, né? É tão pouco representado, eu sinto, sabe? Eu, por exemplo, não tive referências que elas existem, estão aí, mas eu não tive quando eu estava ali me formando como leitora. Foi muito difícil cair a ficha de que eu podia escrever sobre Brasília, de que eu podia escrever sobre Goiás, sabe? E hoje a gente tem gente fazendo isso, não só eu, um monte de gente aqui de Brasília gabaritada, vocês são exemplos disso. E, enfim, eu tenho sempre umas... quando, no processo de edição do livro, como o livro é editado pelo pessoal de São Paulo, né, pela editora de São Paulo, é muito engraçado, porque o Apagar Isso, Se For Chorar, por exemplo, tem um trecho que o João está subindo a 700. E aí, mais de uma pessoa lá na companhia me perguntou: o que é 700? Você não errou? Isso aqui está certo? Tem também no Como Se Fosse um Monstro, no final... eu cito o Agarram, e eu queria colocar só Agarram, só a sigla, porque assim, ninguém fala Hospital Regional da Asa Norte, mas me impediram, não me deixaram, falaram: olha só, eu sei que aí vocês conhecem pela sigla, mas ninguém vai saber ler essa sigla, então você tem que colocar o nome completo. Aí eu fico: poxa, o pessoal de Brasília ia saber. Mas é isso, essa dificuldade das outras pessoas entenderem Brasília.
E eu amo, sempre que eu posso, eu acho que tem que mesmo ser um convite para as pessoas conhecerem. Ou seja, quem quiser viajar para Brasília, pode ler os romances da Fabiane, que quando chegar aqui, vai andar pelas 700, vai passar na frente do agarrão. Olha, gente, estava no livro. O Conic também. Eu tive uma leitora daqui de Brasília que me escreveu para falar: caramba, eu nunca pensei que eu ia ler o Conic em uma obra literária. Tem outra pergunta da plateia, do Anderson. Quais as mulheres escritoras que te inspiram, que você admira? Nossa, muitas. Nacionais ou internacionais? Vamos pelas nacionais. Vamos pelas nacionais. Praticamente todas, na verdade. Eu gosto muito da Adriana Lisboa, da Andrea Del Fuego, da Socorro Racioli, a Luísa Geisler. Na verdade, todas, gente. A Marcela Dantes, a Nara Vidal. Eu poderia passar o dia inteiro aqui citando autoras, porque eu acho que essas mulheres, principalmente as mais velhas que vieram antes, elas abriram caminho para a gente que está vindo agora, né? Eu tive a oportunidade de encontrar a Andrea Del Fuego, por exemplo, na Flip, e eu fiquei igual uma tiete, assim, eu fiquei, meu Deus, eu sou sua fã. Quando eu vi os Malaquias lá em 2011, eu pensei, meu Deus, essa mulher, ela fez algo que eu quero fazer. E aí ela ficou, você vai me emocionar. E aí ficou quase as duas chorando, sabe? Quase as duas bestas chorando. Eu acho que as mulheres escritoras que a gente tem hoje na literatura brasileira contemporânea, elas são muito, com perdão da palavra, foda. Desculpa meu francês, mas elas são muito fodas. E eu acho que tem muita gente muito boa, sabe? E a nossa literatura, para mim, hoje, as mulheres são as melhores. São as melhores. As escritoras estão arrasando, sim. Você está citando escritoras que são contemporâneas. E vocês criam alguma relação? Que uma pergunta que talvez todo mundo queira saber. Existe uma confraria de escritoras? Vocês que publicam todas ao mesmo tempo? Vocês têm um grupo no Zap? Ou é cada uma no seu canto e só se encontra numa Flip, só se encontra numa Bienal? Não, como todo círculo de escritores, existem as afinidades, a gente troca figurinha no WhatsApp, sempre tem essa relação. Existe fofoca, existem as escritoras que a gente não gosta, mas, assim, tem tudo isso. Gente, somos seres humanos como qualquer outro, assim, a gente sai, fica bêbada, fala mal dos coleguinhas. Das editoras, não, das fala editoras. Fala mal das pessoas, fala mal da censura no Brasil, dos livros. Existe, sim, mas mesmo assim, com as escritoras que a gente tem um distanciamento, não conhece, às vezes não tem uma afinidade, existe muita parceria, existe muita ajuda. Por exemplo, eu cito a minha colega de editora, que é uma mulher que eu admiro como escritora, eu admiro como ser humano, a Jaride Arraes, é uma grande autora, não sei se ela já passou por aqui, mas fica aí a dica de chamar a Jaride. Ela está no nosso radar. Ela é fantástica, e a Jaride, ela é uma pessoa, assim... às vezes eu falo, Jaride, eu te encho muito o saco, né, cara? Porque, às vezes, quando eu não sei, sei lá, não sei, coincidentemente, ela é convidada para as mesmas coisas que eu. Aí, quando eu fico insegura, eu falo, Jaride, me ajuda. E, assim, a gente se vê, a gente gosta muito do trabalho uma da outra. Então, isso é muito bacana, essa troca, sabe? E eu vejo elas como irmãs mais velhas, vamos dizer assim. E essa questão da leitura beta aí é muito importante, né? Vocês Sim. trocam leituras, assim, as primeiras leituras. Trocamos com algumas, sim. E é muito interessante, porque é isso, é uma pessoa que pode te ajudar, né? E pode te dar dicas também, sabe? E te abrir portas importantes. Então, por exemplo, no segundo semestre desse ano, a Companhia das Letras vai lançar uma antologia de terror, só com escritoras. É fantástico, assim, chamou várias escritoras contemporâneas, e eu e a Jaride estamos no meio, tem muita gente boa, sabe? A Socorro Racioli que está organizando. E, assim, eu olho para isso e falo, gente, que legal, sabe? Que legal, que bacana que tem tanta gente boa, sabe? E tanta gente boa nas outras editoras também, sabe? Tanta gente boa independente, tanta gente boa na cidade. Eu falo, gente, as escritoras estão com tudo. Inclusive, a Socorro Racioli é a nossa próxima entrevistada do mês. Olha só, já ia sugerir também. Está convidada para vir prestigiar. Ótimo. Fabiane, a Cidinha da Silva, no nosso último programa, falou um pouco da profissão mesmo enquanto escritora. Que a gente sempre incentiva as pessoas, tem uma ideia, começa a escrever, né? Eu acho que isso, às vezes, pode ser um conto, tem um diário, escreve uma crônica,
tem uma escrita terapêutica também, mas a carreira enquanto escritor e escritora, ela dá trabalho, né? Assim, além do aspecto criativo de você visualizar as ideias, estar escrevendo na cabeça e colocar no papel, que outras nuances dessa carreira também existem, assim, para você se profissionalizar? Estar nas oficinas, trabalhar editando, fazendo revisão, participar dos eventos. Quais são as outras nuances que ajudam a compor o escritor enquanto a minha profissão é ser escritor? Eu acho que, em primeiro lugar, precisa desmistificar a figura do escritor como aquela criatura reclusa que só escreve, joga para o mundo e é conhecida pelo seu imenso talento. Na maioria das vezes isso não acontece. Na maioria das vezes é um trabalho de persistência, como eu disse, é um trabalho muito frustrante, na maioria das vezes, porque você passa muito tempo escrevendo e, às vezes, você tem um total de 2 leitores. Acontece. Mas é um trabalho assim, que você precisa realmente acreditar. É muito dentro do terreno das impossibilidades. Então, quando você fala, poxa, eu quero ser escritor, a maioria das pessoas, na verdade, tem vergonha de falar que quer ser escritor, porque a sociedade julga, porque todo mundo fica... Poxa, eu mesma, quando eu fui falar para minha mãe que eu queria ser escritora, ela falou, tá bom, vai fazer faculdade, né? E aí eu fiz jornalismo porque não tinha outra opção. E ainda existe um pouco disso, né? Eu sempre falo para as pessoas, meus alunos de oficina crítica e de leitura crítica, primeiro lugar é você se assumir, sair do armário criativo, né? Porque essa coisa de se assumir e falar, olha, eu sou escritor, é isso que eu quero para a minha vida, ela é muito importante, porque, a partir daí, você começa a priorizar isso, você começa a abrir espaço na sua vida para você escrever. Você começa a frequentar espaços, oficinas, né, como você disse. Você tem que circular. Não existe isso do escritor ser uma pessoa reclusa e, enfim, ficar aguardando que... Ninguém vai ir lá e descobrir o seu imenso talento. Na maioria das vezes, você tem que ir lá e levar para as pessoas. E espalhar e se assumir. Se você ficar ali no cantinho, tímido, sem falar, somente as mulheres, eu vejo isso muito nas mulheres. Os homens ainda têm um pouco de autoestima, ainda falam, não, eu sou escritor. E as mulheres não, elas ficam, não sou escritora, não. Eu acho que precisa ter, sei lá, 4 livros publicados para a mulher dizer, eu sou escritora, né? É muito difícil isso. E eu sempre tive que, na minha cabeça, no começo eu falava que eu era uma jornalista assumida e uma escritora enrustida. Depois eu comecei a falar que eu era jornalista e escritora. E hoje, aí depois eu era escritora e jornalista. Hoje eu só falo que eu sou escritora. O jornalista ficou para trás. Porque é isso, eu acho que se assumir é muito importante. E procurar oportunidades. Uma carreira, não é fácil mesmo, não. É muito difícil, mas também é muito gostoso, sabe? É muito legal, muito gratificante. Você falou aí de um projeto novo aí, do lançamento de uma antologia de contos. Fala para a gente sobre os novos projetos. Você falou que terminou um romance. Quando teremos mais um aí para completar essa tria? Olha aí, mais um exemplo de como é difícil a carreira de escritora. Eu não faço ideia. Eu estou tentando escrever um 3º romance, né? Tem 40 páginas já, olha só. Mas isso, é difícil. Não sei te dizer quando eu vou terminar, quando eu vou publicar, não sei. Não tem previsão. Eu tenho alguns trabalhos, essa antologia eu vou participar. Tem também uma antologia que a editora Rocco vai lançar no 2º semestre, que é uma releitura de obras do Graciliano Ramos. E essa antologia me orgulhou muito, porque eles chamaram um autor de cada região do país para fazer meio que uma releitura de Vidas Secas. É um conto que remeta a Vidas Secas. E eles me chamaram para representar a nossa região. Então, puta responsa, né? Fiquei honrada e pensando, meu Deus, tomara que eu faça jus. E aí vai sair, acredito que esse ano também. E esses que estão na gaveta, assim, por que você não tirou um da gaveta logo para publicar? Porque você está atendendo a demandas, a gente quer um livro sobre tal tema, tal. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que inclusive é um conselho para quem escreve, não se atentar. Esse assunto aqui está muito na mídia, eu vou escrever sobre isso. Até porque os assuntos mudam muito rapidamente, né? Então, sei lá, às vezes a pessoa fala, nossa, a pandemia está em voga, vou escrever um livro sobre a pandemia. Agora, diminuir um pouco, sabe? Então, é isso, as coisas mudam muito rápido. Eu não quero tirar nada da gaveta porque eu acho que eu escrevi aquelas coisas quando eu era outra pessoa. E eu sou uma nova pessoa agora, e eu acho que eu sou principalmente uma escritora melhor.
é isso, a gente está sempre evoluindo. Então, eu acho que hoje eu escrevo muito melhor. Então, mais do que tentar melhorar um outro trabalho, eu gosto muito de ter ideias novas, temas novos, né, coisas novas. Por exemplo, tem um assunto que eu quero muito trabalhar, que eu acho que esse sim é um assunto que está dentro de mim e que eu fico querendo escrever sobre ele, que é a questão da crise climática. Eu acho que a gente precisa ter mais romances que falem sobre isso, e eu estou com muita vontade de escrever um romance sobre a crise climática. Então, é isso, assim, essas vontades, você precisa respeitar o momento, sabe? O que você quer escrever agora. E eu acho que eu estou escrevendo melhor agora também. Obrigada, Fabiane, por ter vindo aqui, essa troca, reflexão sobre personagens, sobre o fazer literário foi muito bacana. Espero que a gente se encontre em outros momentos, né? Obrigada à plateia que também estava aqui. Eu que agradeço, foi muito legal. Já acabou, nossa, tão rápido. Eu que agradeço, é muito legal sempre falar dos meus romances e, enfim, muito bom estar aqui. Agradeço quem veio, quem está aqui ouvindo a gente. Muito legal. Eu também adorei o bate-papo. Já tinha conversado algumas vezes com a Fabiane antes, mas foi um prazer te receber aqui no Encontro com a Autora. Sua literatura é necessária. Continue produzindo. Obrigada, Maria Amélia. Obrigada por me chamar. E, enfim, estou sempre disponível. E é isso. Quem quiser, aproveito aí e deixar a mensagem, né, que nós, escritores, também não somos criaturas inalcançáveis. Então, quer falar comigo? Manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem no meu e-mail. Eu sempre respondo todo mundo, sabe? As pessoas, às vezes, ficam, nossa, você me respondeu, gente, por que eu não te responderia? Então, somos super acessíveis. Então, obrigada. A gente encerra agora mais um encontro com a autora. Obrigada à plateia, a quem assistiu pela TV Câmara, a quem assistiu pelo YouTube. No YouTube, inclusive, tem lá a playlist, como a Maria Amélia falou, com todos os programas anteriores. Então, bora conhecer os escritores e as escritoras brasileiras para a gente... Vamos prestigiar a nossa literatura, né? Obrigada, até a próxima.